Considere-se bem-vinda em nosso meio, em nome de Jesus. O Salmos 23, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por gentileza, toma seu assento, fica à vontade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao coração da tua noiva, ao coração da tua amada igreja aqui nessa noite. Talvez grande parte dos que aqui estão já conhecem esse texto e talvez não tem muito o que acrescentar-lhes, mas eu creio na revelação do Senhor. Eu creio na palavra do Senhor que se renova e que ela possa renovar nesta noite nas nossas vidas. Então usa de misericórdia comigo, um pobre, pequeno servo do Senhor. Que nessa noite seja a minha boca, seja a minha voz, mas que seja a tua palavra, que seja a tua revelação falando ao coração desse povo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesses últimos dias Deus ele tem me despertado, nem vou colocar a palavra incomodado, mas Ele tem me despertado para despertar a igreja a viver um avivamento. Nós precisamos entender que a promessa de Deus para nossas vidas é nos levar a andar de forma altaneiramente alta. O apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios que hoje, com o rosto desvendado, nós podemos contemplar a sua glória e somos transformados todos os dias de glória em glória. A igreja do Senhor ela precisa entender isso. E nos preocupa você olhar para o cenário da igreja de hoje, o povo, os cristãos que Deus chamou, elegeu, colocou sobre uma responsabilidade, sobre uma missão nessa terra. E essa igreja do Senhor, ela andar cambaleando, ela andar de maneira que não entende e não vive o propósito que o Senhor estabeleceu para a vida dela. Nós sabemos que todos os dias nos sobrevêm desafios, nos sobrevêm situações que nos leva a um esgotamento. Aliás, se nós não buscarmos o renovo, nos levará a um esgotamento espiritual. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos preocupar. E amanhã eu quero convocar toda a igreja. Amanhã às 19 horas eu estarei aqui com os irmãos para orarmos. Eu lancei esse desafio no mês de dezembro. Nossos cultos vão começar todos os dias às 19 horas. Os primeiros minutos, 20, 30 minutos, serão de oração, de clamor ao Senhor. E neste momento, nem música, nada. Os músicos não querem ouvir um barulho dentro da igreja, a não ser barulho de oração, barulho da igreja se prostrando ao Senhor. Tem pessoas que você nunca viu ela ajoelhar dentro da igreja para orar. Tem pessoas que você nunca ouviu a voz dela clamando a Deus. É tempo de nós nos despertarmos. É tempo de nós nos levantarmos como igreja do Senhor e entendermos que o meu papel, o nosso papel é vivermos de glória em glória. Deus tem me despertado, minhas mensagens têm sido voltadas em torno desse assunto. Hoje pela manhã estivemos aqui, eu e a diaconisa Vera, cultuando ao Senhor pela manhã.
E o Senhor nos ministrou em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Há um convite de Deus para mim e para você. Há um convite de Deus para a tua vida, para a tua família. Vim às águas tranquilas. Vinde aos pastos verdejantes. O interessante é que o salmista, ele vai falar nesse salmo, e ele vai escrever aqui, eu imagino que ele usa agora a sua experiência como pastor na sua adolescência. Um jovem que aprendeu, e talvez esse salmo, quem sabe ele compôs ainda no pasto, ainda apacentando as suas ovelhas. Quem sabe quando ele escrevia esse salmo era uma tarde ensolarada, aonde quem sabe o sentimento de solidão, o sentimento de rejeição toma conta do seu coração. Quem sabe ele está escrevendo esse salmo, as lágrimas estão molhando, porque naquele momento ele sente a falta do amor do Pai. Ele sente a falta do reconhecimento do Pai, o reconhecimento dos irmãos, algo que ele não tinha em casa. Era considerado como uma pessoa insignificante dentro da sua própria casa. E quantas pessoas não estão dessa maneira? Quantas pessoas não se encontram dessa maneira? Se sentindo insignificante no lar, se sentindo insignificante dentro da igreja. Ei, eu quero que você tenha a força de Davi, tenha a convicção de Davi, de elevar os olhos para os céus e dizer: ainda que o meu pastor não me reconheça, ainda que o meu pai não me reconheça, ainda que a minha família não me reconheça, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o Senhor que me levará aos pastos verdejantes, é o Senhor que me guiará às águas tranquilas, é o Senhor que irá trazer refrigério para minha alma, mesmo quando no meio desse pasto sozinho, cuidando das ovelhas, quando vem o leão, quando vem o urso, eu me exponho ao perigo, mas o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, enfrentando o urso, o leão, o Senhor está comigo. Quem sabe esse salmo foi escrito nesse cenário pintado por mim aqui nessa noite. As melhores canções, os melhores louvores, eles foram escritos, eles são escritos, e eles vêm à nossa mente em momentos de batalha, em momentos de guerra, em momentos de peleja. A harpa cristã, quando você pega todos os hinos da harpa cristã, foram hinos escritos no calor da batalha, foram hinos escritos no meio de uma perseguição, foram hinos escritos aonde os cristãos estavam expondo a própria vida. Então, quando vi os momentos de crise, os momentos de solidão, os momentos de desespero, ouça olhar para cima. O que Deus quer te ensinar? Qual canção Deus quer te ensinar através desse deserto que você está enfrentando? O nosso problema como igreja é porque uma grande parte dos cristãos, eles têm um conhecimento que andar com Cristo é viver um mar de rosas, é viver os melhores momentos da vida. E quando vem o outono, quando vem o inverno, que rouba a beleza, que rouba a alegria, esse cristão, ele se comporta como as árvores, como as flores, ele murcha, ele se despenca. Nós precisamos, irmãos, vivemos todas as estações como se fosse a primavera, esboçar o nosso melhor diante do Senhor. Davi, ele está assim. Eu imagino Davi dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Pense comigo, aquele menino no campo, clamando a Deus. Talvez as lágrimas estão rolando, molhando as letras que ele escrevia.
De repente, Deus lá do céu escuta o clamor daquele menino. E talvez você fala para mim, pastor, era impossível isso acontecer, porque naquela época os escritos, nem todo mundo sabia escrever, nem todo mundo tinha, não era como hoje, uma caneta, um papel em qualquer lugar que eu escrevo. Não entre nessa questão, não quero entrar nessa questão. Ainda que esse salmo não tivesse sido escrito em papel, mas ele foi escrito no coração. Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? É que nós não permitimos as revelações de Deus entrar no nosso coração. Criamos porquês e serás. Deixa Deus te revelar coisas profundas que Ele tem para a sua vida. Deixa Ele escrever no teu coração uma nova canção, te levar a compor uma nova canção. Tem pessoas aqui nessa noite que estão vivendo o cenário de Davi, pessoas que estão se sentindo como Davi, talvez excluído, isolado, mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus está preparando uma mesa para você. Honre a Deus. Eu olho para todos os homens da Bíblia, todos os homens que comporam, que escreveram esse livro. Meu irmão, todos esses homens, as histórias, as mais belas histórias deles foram escritos no calor da batalha. José, é lindo você falar de José governador, é lindo você falar de Daniel ovacionado, é lindo, nós temos a honra de José, a honra de Daniel, temos a honra do apóstolo Paulo. É lindo desejarmos a honra desses homens, mas talvez não temos a mesma disposição para passar pelos caminhos que eles passaram, para serem honrados e aprovados diante do Senhor. Deus está te provando, Deus está nos provando, para tirar do nosso coração algo de bom. Eu sempre falo, irmãos, que o diabo, ele é diferente de Deus. Isso nem precisa dizer, né? Mas nesse cenário que eu quero te dizer, o diabo ele tenta, Deus ele não tenta ninguém. Não é Deus que coloca a tentação na sua frente. A Bíblia fala que Deus ele não pode ser tentado, então ele não tenta ninguém. Mas o diabo ele lança a tentação, ele tenta o homem para tirar o pior que há no homem. Porque a tentação revela a nossa natureza adâmica. Deus não. Deus prova o homem para extrair do homem o melhor que há de Deus na vida dele. Deus prova você, obreiro Vitor, para extrair da sua vida o melhor, para que o nome dele seja glorificado. Deus prova você, querida igreja, família batista missionária, para tirar da tua vida o melhor que você tem para dar para ele. Não envergonhe a Deus, não pense a Deus que ele te deixou, que ele te abandonou e que você está sozinho. Não. Tem momentos de caverna, porque Deus é Deus de monte e Deus de vales. Tem momentos que Ele vai nos dizer: corre, esconde, como Ele falou com Elias. Elias simplesmente lançou uma palavra para Israel: não vai chover, segundo a minha palavra não vai chover 3 anos. E Deus disse: agora você corre. Você cutucou casa de marimbondo. Não, Deus, mas não, corre. Vai chegar o tempo de eu te honrar. Mas esse é o tempo de você entrar no anonimato, é o tempo de você sair de cena. Nós precisamos entender esses tempos de Deus. E não é porque Ele está me mandando sair de cena que Ele falou: não quero mais você, não quero mais te usar. Mas Ele está dizendo: sai de cena, porque eu estou escrevendo uma nova história, estou escrevendo um novo capítulo, e eu vou te honrar. Você crê nisso? À luz da Bíblia, vamos entender esse Salmo 23. Agora eu entro aqui na palavra, dizendo, pegando esse texto de parte B do versículo 5: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu queria que você analisasse aqui comigo
capítulo 10 de Lucas 34, nos diz assim: aproximando-se-lhe, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Naquela época que Davi, ele está compondo esse salmo, ele está escrevendo esse salmo, Davi era o quê? Pastor. E todo bom pastor, ao final do dia, ele olhava as ovelhas, e como hoje quem cuida de gado, quem é criador de gado entende, tem aquelas moscas nojentas que incomodam muito os bois, o gado, e é preciso aplicar um remédio, né, que eles, não sei que remédio eles usam hoje, mas naquela época, o bom pastor, no final do dia, ele olhava as suas ovelhas para ver se alguma delas não estava ferida, não estava machucada, porque se ela estivesse machucada, ele viria com um óleo, com azeite, que tinha o poder de cicatrizar a ferida daquela ovelha. Então Davi, ele está falando nesse sentido: Deus, ele me unge, e todas as minhas cicatrizes, todas as minhas feridas, todas as minhas dores, ele está cuidando dela. Por isso que ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges as minhas cabeças com óleo. Veja bem, irmãos, ele está dizendo: inimigos, o que é que o inimigo faz com você? Fere, não é? Te machuca, às vezes te abre feridas que sangram, e às vezes se essas feridas não forem tratadas, ela te leva à morte. E eu não falo só de feridas físicas, mas também feridas emocionais, feridas na alma. Quantas pessoas estão mortas dentro de si, porque receberam palavras que roubaram dela o desejo de viver, que roubaram dela a alegria, que roubaram dela a perspectiva de vida, e ela se encontra. E aí que vem o bom pastor com bálsamo. Quantas pessoas eu já deparei no meu caminho, pessoas que não tinham alegria, pessoas que não tinham mais uma perspectiva de vida, e você chega com bálsamo, que é a palavra de Deus, você chega com óleo, que é a presença de Deus, e essa pessoa volta a sonhar novamente, porque Deus nos unge com óleo, irmãos. Davi, ele está dizendo: ainda que a minha ferida está exposta, eu tenho um pastor que cuida de mim. Ainda que abriram feridas na minha alma, eu tenho um pastor que cuida de mim. Ainda que eu estou sangrando, eu tenho um pastor que cuida de mim. E o óleo também representava outra coisa. Mesmo que a ovelha não estivesse ferida, o pastor deitava sobre ela esse óleo para impedir as moscas de virem perturbar essas ovelhas, para impedir as moscas de colocarem seus ovos, fazendo daquelas ovelhas ninhos. O Espírito Santo, ele faz isso na nossa vida, irmãos. Ele somente não cura você, mas ele também te prepara, ele cuida, ele limpa, ele lava você, impedindo que o pecado, que o domínio, o poder do pecado, a condenação do pecado prejudique você. E é por isso que Davi, ele está usando essa linguagem figurativa para dizer ao Senhor: assim como eu cuido das minhas ovelhas, assim como eu importo com as minhas ovelhas, eu tenho um pastor que cuida de mim. E eu quero que você entenda hoje esse Salmo 23, e que você nunca mais cite ele
sem entendimento, mas que você entenda como Davi, a força e a declaração que você está dando ao Senhor no Salmo 23. Lembra quando Jesus ele vai usar essa parábola citada por mim aqui em Lucas? Ele está falando dele, ele é esse bom samaritano que pegou a ovelha caída no chão, passou azeite, curou, levou para a estalagem e disse: cuide dela até que eu volte. Sabe qual é o galardão de um pastor? Sabe quem é o dono da estalagem? O pastor Deus colocou aqui para cuidar de vocês. Ele tira vocês lá do mundo, totalmente destruído, totalmente saqueado por Satanás. Ele coloca vocês aqui e diz para mim: cuide deles, logo eu voltarei e eu pagarei para você a conta. Nós temos um pastor, um supremo pastor, que está cuidando de nós em todos os detalhes. A Bíblia é rica, e cada versículo se completa, justifica um ao outro. E quando nós juntamos os versículos como um quebra-cabeça, você entende o que o texto quer dizer para você. Deixa o teu pastor cuidar de você, meu querido. Deixa o bom samaritano curar tuas feridas nessa noite. Ele entende a dor da tua alma, ele entende o gemido da tua alma, porque ele mesmo diz assim. Lembra que lá em Lucas capítulo 4, eu preguei aqui recentemente para os irmãos, falando sobre uma citação de Jesus, que Isaías tinha falado, Isaías 61:3, ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de planto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Ele tem um óleo de alegria para derramar sobre a tua vida. Ele tem esse azeite puro para liberar sobre a minha vida, para exalar o cheiro de Cristo por onde eu passar, irmãos. A igreja ela não pode ser uma igreja carrancuda. A igreja não pode ser uma igreja, fechada. Uma igreja que as pessoas olham e têm até medo de se aproximar. Nossa, fulano tem a cara feia demais. Fulano... Não, a igreja, ela tem que manifestar a alegria do Senhor. Não tem aquele hino que nós cantamos? A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória. Louve a Deus, esboçando o sorriso, esboçando a alegria. Eu sei, eu entendo que nem todo momento nós estamos nos nossos melhores dias, e nem todo momento nós queremos sorrir. Vez ou outra eu entro nesses momentos. Você quer silêncio, você quer sair de cena, você quer ter um momento só seu. Mas nós precisamos nos revestir com essa unção de alegria que o nosso bom pastor, ele derrama sobre a nossa vida. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu quero entrar nessa questão. Eu estava pregando domingo passado na congregação, Marcos capítulo 14, versículo 35, Jesus no Getsemane. E eu quero levar você a entender sobre esse cálice. Hoje eu tenho um cálice diferente do cálice que Jesus bebeu e tomou pela minha vida e pela sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo nos escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um grande porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Como eu disse para você, a igreja ela não vive só de mar de rosas. Ela vai ter leves, momentâneas tribulações.
Por que leves momentâneas tribulações? Toda vez que eu cito esse versículo, eu lembro do paizão, o pastor José. Uma das vezes ele pregando esse texto, e Deus me impactou muito através da vida dele com essa palavra. Toda vez que eu chego nesse texto, a primeira pessoa que me vem à mente é ele. E eu quero que você entenda que a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir para nós um peso de glória muito excelente. Agora nós vamos entender algo. Cristo, a palavra Cristo, o significado, ele diz ungido. Então, quando nós somos chamados de cristãos, pequenos Cristo, nós somos ungidos do Senhor, separados. Lembra que o que o Davi está dizendo? Unges a minha cabeça com o quê? Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3 que eu li. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Isaías vai dizer que ele nos ungiu para uma unção de apregoar liberdade aos cativos, de dar vista aos cegos, de proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando, irmãos, eu trago esse nome, esse título, eu sou cristão, eu preciso entender o que vai além da palavra cristão. Eu sou ungido do Senhor. Volte comigo lá em Isaías capítulo 61, só para você entender. E às vezes, por você ser ungido, nem sempre você será aceito. Olha para você ver. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículo 8: e há de ser que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Grave esse texto na sua mente. E ser-me-eis testemunhas. O cristão, ele tem que dar bom testemunho. O cristão, ele tem a obrigação de dar bom testemunho. O que eu preguei para vocês aqui sexta-feira? E agora, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito do Senhor me ungiu. Se você é cristão, meu irmão, você tem que dar testemunho de cristão. Nós somos chamados, nós somos ungidos para um propósito, para uma missão. Não foi para ficarmos de enfeito num baú, numa estante, ficarmos de enfeito. Não, Deus te chamou para um propósito. A igreja precisa se despertar para viver o teu propósito. Eu gosto de ficar na minha. Só ir no culto tá bom demais. Não, moço, Deus te chamou para testemunhar Jesus. Entenda que você é um pequeno Cristo. Eu preciso ser um pequeno Cristo na vida de alguém. Eu preciso trazer Jesus para a vida de alguém. Porque para Ele me ungir, para eu ter esse selo hoje, irmão Maquieden, para o Senhor ter esse selo hoje do Espírito Santo de Deus, irmã Marli, Jesus teve que beber o cálice da ira de Deus.
O que é isso, pastor? O cálice da ira de Deus. E é por isso que eu estava dizendo para os irmãos no Jardim América, quando Jesus está orando no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus não estava com medo dos cravos, Jesus não estava com medo dos soldados, Jesus não estava com medo do que iriam fazer com ele, mas Jesus estava com medo de quem estaria com ele. E ele sabia que naquele momento ele estava bebendo o cálice da ira de Deus. E o cálice da ira de Deus derramado. Vem comigo lá em Jeremias, deixa eu só ver se é isso mesmo. Jeremias capítulo 25, para você entender deixa eu ver se é isso mesmo aqui, irmãos, um minuto. Jeremias 25, versículo 15. Olha para você ver. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão esse cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado. Esse cálice causava o quê? Loucura, maldição, destruição. Aonde o cálice da ira de Deus estava sendo derramada, havia destruição. E é esse cálice que Jesus está bebendo no Getsêmani, o cálice da ira de Deus derramada sobre toda a terra, sobre todas as nações. Ele está tomando, ele está trazendo sobre si, sobre o seu corpo. E é por isso que ele diz: me ajude, porque a minha alma está atormentada até a morte. E ele começa a sangrar, ele começa, o doutor Lucas, somente Lucas vai escrever esse efeito. É algo raro, e somente Lucas, usando o seu conhecimento clínico, ele vai entender o que estava acontecendo com Jesus, porque o sangue começa a sair pelas suas glândulas como suor. Ao invés de suor, saía gotículas de sangue. Jesus está sendo esmagado ali, porque ele está bebendo o cálice da ira de Deus, a maldição, o peso que era para mim, que era para você. E é por isso que Paulo escreve Romanos capítulo 3, versículo 23: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Romanos 6, 23: o salário do pecado é a morte. Jesus está vivendo isso por mim e por você, meu irmão. Será que vale a pena nós vivermos uma vida distante de Jesus? Será que vale a pena eu ignorar a voz do meu amado, do meu pastor, daquele que só quer me curar, daquele que só quer trazer alegria na minha vida, para continuar pecando, para continuar me distanciando de Deus, vivendo uma vida dissolutamente no pecado, na desobediência, no orgulho, no egoísmo? Será que vale a pena? Jesus, Ele me amou. Nós precisamos entender mais profundamente a palavra de Deus, irmãos, porque talvez você lê os versículos, mas se tornaram algo tão mecânico, como esse Salmo mesmo 23, o Senhor é meu pastor. Talvez você cita de forma tão mecânica que você nem entende o peso por trás dessas palavras. E é por isso que Jesus está dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu nunca fiquei sem a tua presença, nós nunca nos separamos, eu nunca fiquei um segundo sem o Senhor, nunca me desliguei do Senhor. Essa era a preocupação de Jesus, meu irmão.
Não era o que faria com ele na cruz. Ele já havia preparado a vida toda para isso. O psicológico de Jesus já estava preparado para isso, mas não estava preparado para a separação de Deus. E é por isso que lá na cruz ele brada: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? Eu não sinto tua glória, eu não sinto tua presença, a minha alma não tem alegria, a minha alma não tem paz, o óleo já não está mais sobre mim, mas um cálice de ira eu estou bebendo. É o que Jesus está enfrentando naquela cruz, por um miserável como eu, por um pecador como você. E mesmo assim você ainda ignora o chamado dele, porque ele bebeu esse cálice. Sabe para quê, obreiro Vitor? Para dar para você esse cálice: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Ah, meu irmão, eu queria que você entendesse isso. Jesus teve que tomar, teve que beber todo o cálice da ira de Deus, para dar a mim de beber um vinho novo, alegria, paz. Como Paulo escreve aos Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, cita para mim, vai, é a vida. É a vida. É por isso que João escreve com tanta convicção: Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A proposta de Deus para você é fazer teu cálice transbordar de alegria, é fazer teu cálice transformar de vida eterna. Que cálice você vai beber? Jesus bebeu o cálice da ira de Deus para que você pudesse beber um cálice de alegria. Mas aqueles que não aceitam, aqueles que não o confessam, aqueles que não entregam a Ele a sua vida, ainda continua na condenação do pecado. Porque esse cálice da alegria é só para aqueles que entendem e vêm a Jesus. Aos 10 anos eu aceitei e eu vim. Das minhas imperfeições, das minhas falhas, nesses 29 anos Ele está me moldando, me transformando, me preparando para que eu chegue à estatura de varão perfeito aos olhos dele. Eu digo que falta pouco, mas ainda falta coisas na minha vida para serem mudadas. Dê o primeiro passo. Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho praticado nesses últimos dias. Não importa, é você mesmo que Ele quer. Você que está atolado no pecado, você que está com a vida destruída, você que está com a vida totalmente saqueada pelo inferno. É você. É você que Ele chama para beber desse cálice novo, desse vinho novo, para que você não venha experimentar a condenação eterna. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deixa o cálice do Senhor transbordar na tua vida, o cálice da alegria, o cálice da unção, o cálice da renovação. É o que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia é tão linda, irmãos, a Bíblia é tão rica, a palavra de Deus é tão grandiosa, que quando nós nos jogamos, e eu ouvi um pastor dizer uma certa feita que o poço é fundo, a corda é grande e o balde é pequeno, nunca iremos esgotar a água que está ali dentro. Então mergulhe. É por isso que Jesus chama aquela samaritana: vem, mulher,
Me peça e eu te darei água que jorrará na tua vida para a vida eterna. Essa é a proposta de Deus para mim e para você, família. Não deixe as lutas roubar a sua alegria. Não deixe as provações roubar a sua alegria. Saiba quem você é. Eu fui ungido para vencer. Eu fui ungido para um propósito. Nós somos ungidos para vencermos. Não vive distante do Senhor. Não ande distante do Senhor. O mundo é uma ilusão. O pecado é uma ilusão. O diabo, ele te apresenta a mesa e depois ele bombardeia sua mente, te fazendo sentir a pessoa mais suja da terra. Renuncie o pecado hoje. Renuncie hoje a sua vontade e venha beber viver essa nova vida com Cristo. E ele encerra no versículo 6, ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Um velho pastor, certa vez, ele contou que ele atendeu no seu gabinete uma senhora, e essa senhora relatou para ele que tinha 2 homens seguindo ela. Toda vez que ela entrava no ônibus, esses 2 homens entravam, seguiam, e de repente desaparecia. E naquele momento ele entendeu que se tratava de uma ilusão na mente daquela mulher. E o Espírito Santo levou ele dentro desse versículo. E ele disse: sabe, mulher, esses 2 homens que estão seguindo a senhora, eu sei o nome deles. Sabe, pastor? Sei. Você quer saber? Quero. O nome deles é bondade e misericórdia. São os anjos do Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor seguindo você. E aquela mulher saiu dali saltitante daquele gabinete, saiu dali jubilando. Alguém que entrou ali com a mente confusa, a mente perturbada, mas quando se deparou com alguém que tinha um óleo, que tinha um azeite para derramar e curar suas feridas, ela sai saltando, levando consigo a graça de Deus na sua vida. Nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos buscar do Senhor esse discernimento. O salmista no Salmo 31, versículo 19, ele diz assim: ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, a qual na presença dos filhos dos homens preparaste para aqueles que em ti se refugiam. Efésios 2:1, Paulo diz assim: ele nos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque aos teus anjos está os anjos do Senhor para te guardar. Lamentação de Jeremias, ele diz isso, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam sobre mim a cada manhã. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus, com o seu amor, com a sua misericórdia, nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Lembra Romanos 3:23, todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Quando você pega
uma nota de 100 ou 50 ou 10 ou R$ 2. Você amassa ela toda, você pisa nela, você suja ela. Por mais que ela esteja amassada, amarrotada, suja, ela não deixa de ser uma nota de 2 ou de R$ 100. Ou seja, o diabo, ele pega o homem, ele faz isso com o homem. Ele pegou Adão, pegou Eva, destruiu a sua geração, levou o homem a pecados, cometerem pecados contra Deus, e Jesus, ele veio, pegou esse homem amassado, destruído, amarrotado, e lavou com óleo, lavou com teu sangue, purificou dos seus pecados, e disse: agora vai anuncie o meu evangelho, vai testemunhe a minha palavra, vai fale do meu amor aos homens que se encontram perdidos como você era outrora. Qual a tua resposta, Senhor, nessa noite? Ele está te convidando: vem beber água, vinho novo que eu tenho para derramar para você. Se você entrou aqui hoje distante do Senhor, não saia por aquelas portas. É um conselho meu para a tua vida: não saia por aquelas portas sem tomar uma decisão de mudança com Cristo hoje. Deus te trouxe aqui para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para decretar o fim do teu cativeiro. A decisão é sua. Ele simplesmente diz: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vou te aliviar. Tome sobre você o meu fardo, ele é leve, o meu jugo é suave, não vai causar perdas, não vai causar dores, não vai causar danos em você, porque aonde abundou o pecado, eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou transformar, e eu vou fazer superabundar a minha graça. É isso que Paulo está dizendo: pela graça sois salvos, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Eu pergunto aqui: quem quer ir para o céu? Quem quer essa vida nova? Amém? Como é que eu faço, pastor? Nicodemos, ele fez essa pergunta para Jesus. Jesus olhou para ele nos olhos e disse: nasça de novo. Renuncie suas tradições passadas, como nós pregamos aqui na sexta-feira. Renuncie às más influências e venha viver uma nova vida comigo. O jovem rico quis também saber: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus apresenta para ele: renuncie a sua vida e vem e segue-me. Ele baixa a cabeça e diz: não quero. Não valorize somente a sua vida aqui nessa terra, valorize a sua vida também eterna, porque no grande dia vai ter duas sentenças: céu ou inferno, condenação ou salvação. E hoje Deus me colocou aqui com a oportunidade de decidir: vida ou morte, salvação, céu ou inferno. Qual é a minha escolha? Qual caminho eu vou escolher? E quando nós voltamos em oração, pedindo ao Senhor: Pai, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Quando eu vejo Davi, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, 17, Deus está ouvindo a oração daquele rapaz lá no campo, e em casa tem uma mesa preparada, uma mesa farta, porque Samuel veio ungir um novo rei de Israel. E Jessé convida todos os seus filhos musculosos, soldados. Esquece
mancebo Davi. Esquece do jovem Davi, ele era insignificante. Não, ele é o improvável para se tornar o novo rei de Israel. Não precisa nem chamar. Mas a mesa está preparada, a ponto do próprio profeta dizer: certamente está perante mim um ungido do Senhor. Mas lá no céu, o supremo pastor, ele não está olhando, ele está olhando ao redor daquela mesa e ele não está vendo ali o seu ungido. Pega para você isso aí. Mas lá no campo tem um jovem mancebo, isolado, excluído, orando: preparas uma mesa perante mim. Palavra profética. Você não entende o poder da palavra profética. Ele está trazendo a existência com o poder da tua boca. Ele está orando no campo, mas está sendo ouvido nos céus. Ainda que na terra ninguém te ouça, ainda que na terra ninguém te reconheça, precisamos ser ouvido e reconhecido lá nos céus. E todos em volta da mesa, todo agora com aparência de humildade, mostrando um semblante de cristão, não, tentando comprar o profeta. Eu sou mais provável ser o segundo rei de Israel. E o profeta certamente está perante mim, ungido do Senhor. Me agradei de todos. Eu olho aqui daqui para frente, me agrado de todos. Mas será que o supremo pastor olha e vê da mesma forma que eu estou vendo? Será que ele está agradando de você como eu talvez estou agradando? Lá em cima Deus fala: ei, esqueceu que quem dá a última palavra sou eu, Samuel? Não está perante você nenhum dos meus ungidos. Deus dá um tapa na cara do profeta e fala: não é nenhum desses. Eu posso me agradar de vocês, eu posso dizer, todos aqui são cristãos, mas a última palavra vem lá de cima. Deus pode estar dizendo: não, ele e ela, não conheço. Mas lá no campo tem um rapaz orando. Não deixe de orar. Eu estou aqui orando, a festa está acontecendo lá. Não me chamaram. Não pare de orar. Continue orando, continue clamando, continue buscando. Ainda que estão dizendo: você não presta, você não vale nada, você só veio a esse mundo para causar dores. Não! Faça como Jabes. A mãe coloca nele um nome carregado de maldição. Jabes, causador de desgraça, causador de dores, causador de destruição. Mas Jabes não aceita isso na sua vida. E ele faz a mais linda oração: se o Senhor me abençoar, se o Senhor engrandecer o meu nome, se a tua mão for comigo. Foi o suficiente para Deus mudar a história de Jabes. Lá no campo tem um menino, lá em casa está acontecendo festa, Deus, mas aqui eu estou sozinho, não lembraram de mim. Deus entra lá na festa e fala: ei, para tudo, volta tudo, manda todo mundo sair ao redor da mesa, só vai sentar na mesa quando chegar o meu ungido. Lembra da oração do pastorzinho Davi? Fedendo cocô de ovelha, sujo, maltrapido. Agora ele é lembrado. Manda chamar Davi, Davi chega. E quando Davi abaixa, e ele senta na mesa, as mesas naquela época era menor que essa, dava 50 centímetros. Então ele sentava ao redor da mesa. Eu não aguento, minha junta está tudo duro, mas ele sentava, né, no chão, almofada, e sentava ao redor da mesa. E agora está Davi. E vem o profeta Samuel e deita o óleo sobre a cabeça de Davi. E o cálice começa a transbordar, o óleo começa a escorrer, o óleo começa a incendiar aquele local, porque o ungido do Senhor, ele pode ser esquecido, ignorado, desprezado, rejeitado pelos homens, mas nunca será rejeitado no céu. A tua oração, teu clamor, nunca será rejeitado por Deus. Lembre disso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fica de pé.
É tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de abandonarmos o mundo e seguirmos com Cristo. Eu sinto a graça do Espírito Santo de Deus. E tem pessoas que entrou aqui hoje pela primeira vez nesse recinto para uma mudança, uma transformação de vida. Deus está te chamando hoje a mudar de vida. O mundo jaz no maligno, mas a voz de Deus ecoa dos quatro cantos da terra: vinde a mim todos pecadores. E antes de eu faço apelo nessa noite. Se tem alguém no nosso meio que entendeu essa mensagem e quer entregar a sua vida a esse pastor, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você confessasse com seus lábios hoje: eu quero essa nova vida, eu quero esse óleo, esta unção de alegria, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser ungido do Senhor. Se tem alguém aqui no nosso meio, alguém atrás, levante a sua mão para mim. Sinalize para mim que você quer receber Jesus hoje como teu pastor e como teu Senhor. Tem alguém aí? Sinalize para mim, levante a sua mão. Jesus te convida: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O pecado te destrói, Jesus quer reconstruir você. Alguém que se encontra afastado, alguém que se encontra morto espiritualmente e hoje quer receber essa unção de renovo, esta unção de alegria, esta unção do Espírito Santo para ser ungido de Deus nessa cidade.